Você já se perguntou se o João que batizou Jesus é o mesmo que escreveu o Apocalipse? Ou se o discípulo amado é o autor de todas as cartas de João? Prepare-se, porque hoje vamos desvendar esse enigma. Vamos produzir um verdadeiro documentário para esclarecer de uma vez por todas as identidades e os papéis distintos de João Batista, João, o discípulo amado, e João, o presbítero. Vamos analisar as evidências textuais, o contexto histórico e o legado incrível que cada um deles deixou. Se você sempre quis entender essa questão a fundo, você está no lugar certo. Então, pegue sua Bíblia, seu caderno de anotações e vamos juntos nessa jornada de descoberta. Vamos começar com a figura imponente e carismática de João Batista. Quando pensamos nele, a imagem que vem à mente é a de um profeta no deserto, comendo gafanhotos e mel silvestre, pregando o arrependimento às margens do Rio Jordão. E essa imagem está corretíssima. João Batista era filho de Zacarias, um sacerdote, e Isabel, parente de Maria, mãe de Jesus. Sua missão era clara e divinamente ordenada: preparar o caminho para o Messias. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, lemos a profecia sobre a vinda de Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. O próprio Jesus, em Mateus 11, confirma que João Batista é o cumprimento dessa profecia, o Elias que havia de vir. Ele não era um dos 12 apóstolos, mas uma figura de transição monumental entre a antiga e a nova aliança. Sua mensagem era de urgência e transformação, chamando o povo a se arrepender e a se batizar como sinal de purificação. O ponto culminante de seu ministério foi, sem dúvida, o batismo de Jesus, um momento que marca o início do ministério público de Cristo. A vida de João Batista foi intensa e seu fim trágico, decapitado por ordem de Herodes. Mas seu legado é eterno, o do arauto fiel que apontou para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entendeu sua missão com humildade, dizendo: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Uma lição para todos nós. Agora, vamos mudar nosso foco para outra figura central: João, o discípulo amado. Aqui as coisas começam a ficar interessantes e um pouco mais complexas. Este João é um dos 12 apóstolos, filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Ele era um pescador da Galileia quando Jesus o chamou. Junto com seu irmão e com Pedro, ele formava o círculo íntimo de Jesus, testemunhando momentos cruciais como a transfiguração e a agonia no Getsêmani. O Evangelho de João, embora não mencione seu próprio nome, refere-se a uma figura misteriosa e muito próxima de Jesus, o discípulo a quem Jesus amava. A tradição da Igreja, desde os tempos mais antigos, identifica esse discípulo como o próprio apóstolo João. Ele é retratado como alguém que tinha uma intimidade única com o Mestre. É ele quem se reclina sobre o peito de Jesus durante a última ceia. É ele quem está aos pés da cruz com Maria, recebendo dela a incumbência de cuidar da mãe de Jesus. E é ele um dos primeiros a correr para o túmulo vazio na manhã da ressurreição. A imagem que temos de João, o apóstolo, é a de um jovem, talvez o mais novo dos 12, cheio de paixão e devoção. Essa proximidade com Jesus moldou profundamente sua teologia, que veremos mais tarde. É importante diferenciar. João Batista preparou o caminho. João, o apóstolo, caminhou ao lado de Jesus. São duas pessoas e dois ministérios completamente distintos, embora seus nomes sejam os mesmos. E agora chegamos ao ponto que gera a maior parte do debate acadêmico e teológico. Quem escreveu os livros que levam o nome de João? Tradicionalmente, atribui-se ao apóstolo João a autoria do quarto evangelho, das 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e do livro do Apocalipse. No entanto, muitos estudiosos modernos, ao analisar o estilo, o vocabulário e o contexto, sugerem uma possibilidade intrigante.
a existência de uma terceira figura, conhecida como João, o presbítero, ou João de Éfeso. As evidências para isso vêm em parte da própria Bíblia. Na segunda e na terceira carta de João, o autor se identifica simplesmente como o presbítero. Isso é diferente do Evangelho, que fala do discípulo amado. Além disso, o estilo grego e as preocupações teológicas do Apocalipse são, em alguns aspectos, bem diferentes do Evangelho e das cartas. Papias, um bispo do segundo século, também menciona em seus escritos a existência de dois Joões importantes na Ásia Menor. João, o apóstolo, e outro João, o presbítero. A teoria é que após a morte do apóstolo, talvez tenha sido esse presbítero, um discípulo direto do apóstolo, quem compilou seus ensinamentos e escreveu as cartas, e possivelmente teve um papel na redação final do Apocalipse. Essa comunidade de discípulos, chamada de Escola Joanina, teria sido responsável por preservar e transmitir o legado teológico do discípulo amado. Vamos aprofundar um pouco mais nas evidências textuais. Peguem suas Bíblias. Quando comparamos o Evangelho de João com as cartas, vemos muitas semelhanças. Conceitos como luz versus trevas, verdade, permanecer em Cristo e, claro, o mandamento do amor são centrais em todos esses escritos. Isso sugere uma mesma fonte teológica, uma mesma mente ou, no mínimo, uma mesma escola de pensamento. Por exemplo, em João 13:34, Jesus diz: "Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros." Em 1 João 4, 7 e 8, o autor ecoa: "Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor." A conexão é inegável. Agora, comparemos isso com o Apocalipse. Embora também fale do Cordeiro e da vitória de Cristo, seu gênero literário é apocalíptico, cheio de simbolismos e visões cósmicas. O grego usado é menos polido, mais rústico. Isso leva alguns a perguntar: a mesma pessoa escreveria de formas tão diferentes? A resposta pode ser sim, o contexto importa. O Evangelho é uma narrativa teológica da vida de Jesus. As cartas são pastorais, lidando com problemas em uma comunidade. O Apocalipse é uma visão profética dada a João durante seu exílio na ilha de Patmos. É perfeitamente possível que um mesmo autor adapte seu estilo ao propósito e à situação. Seja um único autor ou uma escola liderada por um presbítero, o importante é que todos esses escritos compartilham um núcleo teológico comum, originado na experiência íntima do discípulo amado com Jesus. Independentemente de serem 2 ou 3 pessoas, o resultado final é um corpo de escritos que nos deu o que chamamos de teologia do amor. O legado de toda essa tradição joanina é profundo e transformador. Enquanto os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas focam mais nas ações e parábolas de Jesus, o evangelho de João mergulha na identidade divina de Cristo. Ele nos dá os famosos discursos: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Ele revela a natureza do Pai através do Filho. As cartas de João, por sua vez, aplicam essa alta teologia à vida prática da Igreja. Elas nos ensinam que a prova de que conhecemos a Deus não é o conhecimento secreto ou a eloquência, mas o amor genuíno e prático pelos nossos irmãos. O amor não é apenas um sentimento, mas uma ação que reflete o próprio caráter de Deus. E o Apocalipse, longe de ser apenas um livro assustador sobre o fim do mundo, é a culminação dessa teologia do amor. Ele revela que no final de tudo, apesar do caos e da perseguição, o amor de Deus, manifestado no Cordeiro que foi morto, é vitorioso. O universo inteiro se curva em adoração não a um tirano, mas ao Deus de amor que vence através do sacrifício. Esse é o legado joanino, uma visão de Deus que é ao mesmo tempo majestosa e profundamente pessoal, cósmica e relacional.
Então vamos recapitular para que tudo fique bem claro. Primeiro temos João Batista, o profeta do deserto, o Elias, que preparou o caminho para Jesus. Ele não era um dos 12 e seu ministério precedeu o de Cristo. Segundo, temos João, o apóstolo, filho de Zebedeu, um dos 12, membro do círculo íntimo de Jesus e identificado como o discípulo amado. Ele foi testemunha ocular da vida, morte e ressurreição de Jesus, e sua experiência íntima com o Mestre é a fonte da teologia joanina. Terceiro, temos a figura do presbítero, possivelmente o próprio apóstolo João em sua velhice, ou um discípulo próximo que liderou a comunidade joanina e teve um papel fundamental na escrita das cartas e talvez do Apocalipse. Desfazer essa confusão é crucial. Isso nos impede de misturar os ministérios e as mensagens. João Batista clamava por arrependimento para preparar a chegada do Rei. João, o apóstolo e escritor, nos convida a permanecer em um relacionamento de amor com esse Rei que já chegou e que voltará. Compreender essas distinções enriquece nossa leitura da Bíblia, nos dá clareza histórica e nos permite apreciar a contribuição única de cada um desses servos de Deus para a história da salvação. Espero que este nosso documentário tenha lançado luz sobre essa questão complexa e fascinante dos 3 Joões do Novo Testamento. A Bíblia é um livro rico, cheio de camadas, e estudá-la com atenção aos detalhes nos abre um universo de entendimento. Da próxima vez que você ler sobre João Batista no Jordão, ou sobre o discípulo reclinado no peito de Jesus, ou a saudação do presbítero em uma das cartas, você saberá exatamente de quem estamos falando e qual o seu papel no grande plano de Deus. A beleza da palavra está tanto na sua unidade quanto na diversidade de suas vozes, e as vozes joaninas, em particular, nos deixaram o maior de todos os legados, a certeza de que Deus é amor. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada de estudo e descoberta. Se você gostou deste vídeo e ele te ajudou a entender melhor as Escrituras, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, o mais importante, se inscrever no canal, para não perder nossos próximos estudos. Deixe aqui nos comentários o que você achou, ou se tem alguma outra dúvida bíblica que gostaria que a gente explorasse. Sua participação é muito importante para nós. Que a graça e o amor de Deus, tão lindamente descritos nos escritos joaninos, estejam com todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.